Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen andou jogando aí na internet, olha só esse babado. Recentemente o Chess.com baniu o jogador VSOL, que tinha a bandeira do Brasil, deu o que falar isso daí, o Gotham Chess fez um vídeo sobre isso. Antes do Gotham Chess fazer vídeo sobre isso, eu no meu grupo de streamers do WhatsApp do Chess.com vi o VSOL jogando, mandei pra galera porque ele tava jogando tudo assim, abertura poletinho, peão da torre, sacrificava a torre lá em A3, contra os caras de 3.000 de rating e ganhando tudo. Falei, meu, isso aqui, nunca vi um negócio desse, mandei pra galera na hora. E aí a gente, quem é? Ah, não deve ser brasileiro e tal, não sei o quê. Enfim, descobriram que era o grande mestre Brandon Jacobson, que joga pra caramba, né? E ele afirma não tá usando cheat, mas a conta dele foi banida. Essa conta do VSOL foi banida, mas a conta pessoal do Brandon Jacobson não foi banida, ok? Então rolou esse babado. E aí, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Magnus Carlsen, esses dias, saiu jogando essa abertura. Vamos chamar assim o gambito, a abertura VSOL, a abertura Brandon, né? A abertura do banimento, né? O gambito o gambito do banimento, não sei, né? O Magnus Carlsen saiu jogando por 11 partidas seguidas. A gente vai ver aqui algumas dessas partidas, fora gambito do rei e tudo mais. Deu a louca. Sabe aquela história do Bob Fischer jogando, aquela lenda do Bob Fischer jogando na internet, tudo mais? O Carlsen deu a louca nele aqui, a gente vai ver isso daqui agora, tá bom? E antes aqui, um lembrete, galera, a campanha aqui está um sucesso, tá bom? Para que você também pode participar para a gente transformar o aplicativo XB Pro, que já existe para celular, Android, iPhone, web, e tá realmente ajudando milhares de pessoas a evoluírem no xadrez. A gente vai transformar ele para um 2.0 aí, um negócio absurdo, um grande upgrade de tecnologia e de ferramentas didáticas para que o aplicativo fique cada vez melhor em ajudar as pessoas a melhorar. E agora vai ser 100% personalizado o treinamento, com base no que você tem jogado no Lichess, no Chess.com e tudo mais. Aproveite os benefícios exclusivos para quem está apoiando a campanha, o link está aqui na descrição do vídeo. E vamos aqui então às partidas, ok? Temos aqui Magnus Carlsen jogando contra o jogador Perec, né? O jogador aqui é de 2.543 de rating da Hungria. E, claro, tem uma diferença astronômica do Magnus Carlsen para esse jogador. Você fala, nossa, 2.500, um mestre internacional, ele joga bem. Não, ele é um grande de um capivara perto do Carlsen. Ele tem 700 pontos de rating de diferença. 700 pontos de rating de diferença é muita coisa, né? E por isso o Magnus Carlsen abre aqui com o peão A4. A abertura Ware, W-A-R-E, abertura Ware é o nome dessa abertura. D5 foi jogado, torre A3. Eu prefiro chamar essa abertura de poletinho, né? Não foi na live do Rafael Chess que teve um jogador lá, o poletinho, ele jogava desse jeito, era o iniciante, né? Claro que ele não conseguia ganhar jogando assim, depois ele jogava isso daqui, poletinha acelerada e tudo mais, né? Mas vamos ver o Carlsen jogando isso, cara, é bizarro. Aqui, meu, ele tá jogando contra o mestre internacional? Cavalo F6 foi jogado, G3, G6 foi jogado, bispo G2, bispo em G7, e o Carlsen desenvolve o cavalo para F3 e todo mundo coloca o rei em segurança. O Carlsen gastou 1 segundo, ele fez tudo no pré-move aqui, 1 segundo, lance 6. Cavalo de bem em D7 foi jogado, o Carlsen já rasga um B4, olha que legal que foi ter jogado torre A3, ó, agora pode rasgar B4 sem ter o problema da torre. E o computador tá só assistindo e falando, tá tudo bem, os lances que o Magnus Carlsen fez são ótimos. Agora, se fosse eu, troca só o nome aqui, Magnus Carlsen, tira esse nominho aqui e põe Rafa Milk, pra vocês verem aqui. Já tá menos 5, já tá menos 5 pontos de vantagem aqui pras negras, né? Enfim, a partida seguiu com C6, Carlsen joga com bispo B2, torre vem pra E8, C4, o ataque maluco aqui na ala da dama, de computador só assistindo, falando, vai com fé. E aqui E5 foi jogado pelo mestre internacional, ganhando o centro clássico. E o Carlsen finalmente traz agora a dama para o jogo, dama C2. Quem falou de desenvolver os cavalos? Joga todos os seus livros fora, né? Aqui o Magnus Carlsen vai fazendo o que os livros não recomendam fazer. E o Stockfish está aprovando, de certa forma. A5 foi jogado, peão toma. E agora D4 fecha o bispo. O Carlsen joga com D3, dá a saída aqui para o cavalo.
Torre por A5 recupera o peão e o cavalo vem para o jogo. E aqui cavalo vem para casa de C5 com pressão no peão de A4 que no momento está protegido. O peão de D3 também está muito bem protegido. E deu reforço aqui para casa de E4. Cavalo B3, deu um duplo de cavalo. Falou, tira esse cavalo daí, tá apoiando o avanço do peão. E agora meio que forçou a troca. Cavalo toma, dama toma. E aqui a gente já tem, segundo as máquinas, igualdade. Por isso a partida seguiu com cavalo D7 e agora bispo C1. O bispo não tinha muito futuro na casa de B2 e aqui ele pode ir para outros lares. Cavalo C5 foi jogado pelo Perec. A dama tá atacada, vem para casa de C2, E4. Era tudo que ele queria, mas agora o Carlsen tem contra-jogo. Cavalo G5 foi jogado, peão toma, o bispo vem para F5, pressão total nesse peão aqui, mas lembra do torre A3? Já tá protegido o peão de A e o peão de D. E aqui também o peão de A também tá protegido. Por isso o Carlsen segue com o bispo D2, atacando a dama. E aqui então nós temos essa ideia aqui do Perec. Ele desesperou aqui, falou, vou ter que castigar isso aqui. Jogou esse lance torre por A4, que é bem interessante, porque depois de torre por A4, bispo por D3. Bem legal essa sequência aqui do Perec. Magnus Carlsen segue com dama em A2 e agora bispo por torre foi jogado. E agora, Carlsen? Magnus Carlsen joga bispo toma e depois de cavalo toma, dama toma, a gente tem essa situação aonde esse bispo mata com esse bispo. A gente tem duas peças por uma torre, um pouco melhor para as brancas nesse quesito. No entanto, as pretas têm 2 peões a mais, portanto, uma posição de difícil avaliação. Peão passado, pode ser que exista um outro peão passado, uma posição ainda confusa. Bispo H6 foi jogado, Perec ataca o cavalo, mas aqui o Magnus Carlsen não perdoa esse erro. Esse erro que foi jogado por conta agora de cavalo por F7, meus amigos. Sim, Magnus Carlsen de repente ficou bem. Agora rei toma, bispo por H6, caiu numa posição já bem normal, entre aspas, né? Final aqui, vamos ver. G5 e agora o bispo ficou preso. Carlsen joga a dama em C2, ameaçando liberar o bispo. Por isso D3 foi jogado, mas agora a dama toma. Temos trocas, rei F6 prendeu o bispo aí. E agora H4 sem problemas. Peão toma, G4 vai apoiar o bispo. Torre A1 com cheque, o rei vem para G2, torre sobe para casa de E7. Magnus Carlsen segue com o lance rei H3, ataca o peão. Torre D7, bispo atacado vem para casa de F5, torre atacada vem para a última horizontal. E aqui C5, o bispo vai poder defender esse peão. Torre D5, temos agora bispo por H7, capturando mais um peão. Torre por C5 e agora o Perec tem 2 peões passados e conectados, que perigo. No entanto, o Carlsen também tem F4. Torre vem para casa de C1, G5 com cheque. Rei vem para F7, G6 com cheque. Cuidado, daqui a pouco. Rei E7 foi jogado G7. Cara, esses bispos aqui simplesmente estenderam o tapete vermelho para o peão. Torre G1 foi jogado e agora promover? Ganha também. Mas o Magnus Carlsen simplesmente joga bispo cheque, vai promover na sequência. E por isso nessa posição o Perec abandona aqui a partida. Meus amigos, abandonou porque não dá mais. Magnus Carlsen não gastou quase tempo aqui, né? Surreal, surreal. O Magnus Carlsen não usa engine, ele é a própria engine, né? Ele é o pai do peixe, temos certeza absoluta disso. Agora prestem atenção na outra partida que ele vai jogar aqui contra o mestre feed Nikita Chandrijin. Um mestre feed bastante forte, 2.700 de rating, mas ele não passa de um capivara perto do Magnus Carlsen. São 500 pontos de rating de diferença. E aqui o Magnus Carlsen abre com a abertura Where, mais uma vez, ou a abertura Poletinho. E5 foi jogado já abrindo o desenvolvimento do bispo. E sim, meus amigos, Magnus Carlsen faz o lance torre A3. Não tentem isso em casa. Bispo toma, cavalo em F6 e aqui B3. E o peixe tá falando assim, ó. Já que é o Carlsen, eu vou colocar que tá só um pontinho aqui pras negras, né? Fazer o quê? É o Carlsen, até o peixe respeita. Roque foi jogado, o bispo vem pra B2, torre 8 protege o peão. E aqui E3, vai tirar outro bispo. D5 foi jogado, centro clássico. Cavalo vem pra F3. Cara, isso só pode ser muito ruim, a gente pensa, mas não. Cavalo C6 foi jogado, H3. Fala, cara, esquece tudo que você aprendeu. O Carlsen desenvolveu um cavalo pro canto, sacrificou a torre no lance 2, não dominou o centro, jogou um H3, não desenvolveu peça e não fez o roque. E o computador tá falando, não tá tão ruim assim. A partida seguiu com A6 e agora bispo em E2, H6 roque.
Bispo vem para F5, tudo que manda o manual aqui, ó. Tá fazendo tudo que manda o manual, não é assim? O diagrama dos manuais de xadrez é exatamente isso aqui. Lutando pelo centro. Ó que belezinha, né? Não é assim que a gente aprende? O Calce fala, rasga esse livro, joga com D4. Temos peão toma, cavalo toma, mais trocas. E agora a dama vem para casa de D6. Tudo que o Nikita quer fazer é trocar um monte de peça, ele tem uma qualidade a mais. Só que agora o cavalo aqui tá atacado. Carlsen segue com o lance dama em A1. Opa, opa, opa. Por isso que foi bom sacrificar a torre, porque agora eu ganho a casa de A1 para minha dama. E coloco pressão na diagonal de casas escuras, além de defender meu cavalo. Ok, não me parece um tanto convincente essa história. Vamos ver como segue. C5 foi jogado, o bispo atacado. Magnus Carlsen segue com o bispo B2, guarda a pressão toda na diagonal. E aqui D4. Temos o lance cavalo C4, dama está atacada, vem para casa de C7, bispo F3, pressão nas casas claras, B5. E agora foi um erro esse lance, segundo as máquinas, teria que ter jogado um bispo E4, trocar mais peça. Bispo por C2 também pode ser jogado, ou até mesmo cavalo E4. No entanto, o Magnus Carlsen tem um efeito hipnótico sobre os seus adversários, porque a Nikita joga o lance B5 e agora o Carlsen está no jogo. Peão toma, e agora ele percebeu aqui que foi meio ruim fazer isso, porque esse peão toma, bispo por torre. Por isso a partida seguiu com bispo E4, mas agora bispo toma, cavalo toma e B6. O Carlsen ganhou aqui um peão, recuperou já algum material, e o peixe já tá falando que tá melhor pro Carlsen. Tá equilibrado, levemente melhor para as brancas. Dama C6 foi jogado, peão toma, e aqui bispo toma, capturando mais um peão. Magnus Carlsen já tem 2 peões a mais pela qualidade a menos. F6, torre vem para a coluna E, cavalo G5 propõe trocas, Carlsen troca, torre toma. Seguimos aqui com o bispo em E3, o bispo bloqueia a torre, mantém, as duas peças mantêm a defesa do peão, esse cavalo aqui ele simplesmente não sai daqui se ele não quiser, ele pode ficar aqui até para sempre, ninguém expulsa ele daí. A partida seguiu com torre D8 e agora a dama vem para a casa de C1. Cavalo centraliza, dama em E1, foi jogado pelo Carlsen, torre vem para a coluna E, agora dama B4, dando suporte para o peão avançar. Por isso, dama B5 propõe trocas, o Carlsen fala, oba, propôs troca de damas, adoro. Dama toma, peão toma, cavalo vem para casa de A5. De olho já nesta rota, G5 foi jogado, C4 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Ele quer conectar os peões, peão toma, F5 tenta uma tempestade na ala do rei. No entanto, Magnus Carlsen simplesmente joga com B7. F4 foi jogado um grande erro, bispo A7, estava caindo o tempo já. E nessa posição, Nikita abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, o Carlsen sacrificou qualidade no lance 2 e terminou com muito tempo a mais do que o Nikita. E uma posição, diga-se de passagem, completamente vencedora. Ele venceu no tempo e venceu na posição, venceu nos dois aspectos do jogo. Não é que ele tá fazendo bizarrice e dando seta, que seria válido até. Mas é mais do que isso. É seta com posição melhor. E agora de negras, como é que é? O Carlsen agora vai jogar contra o Kryzan94, um grande mestre, teoricamente, da Polônia. Vamos ver se a gente tem o nome dele aqui. Marcin Kryzanowski. Kryzanowski, pelo nome deve ser polonês mesmo. Um grande mestre bastante forte. Mas ele não passa de um capivara nas mãos de Magnus Carlsen. São 400 pontos de rating de diferença, é muita coisa. A partida abriu com o peão do rei E4. A5 foi jogado pelo Carlsen. D4, centro, dominando o centro clássico. Show me the book. Magnus Carlsen coloca a torre na cara do bispo. O Kryzan aqui fala, eu não vou fazer isso aí, não vou aceitar essa gentileza. Não vou aceitar a miséria de você, não vou aceitar, né? Vou seguir aqui, ó, cavalo F3. Você fala, tá bom, a hora que você quiser é sua. E6, mantenha a tentação. C4, ele falou, não posso ficar enxergando isso. Eu preciso tapar essa tentação, senão eu vou tomar. E ele mesmo, então, avança pra lá. O bispo dá uma ordem pra esse peão, fala, vai pra lá, senão eu não tô me aguentando, eu vou pegar aquela torre. E aqui C4 foi jogado. E o Carlsen joga com G6. Cavalo C3, bispo G7. Cara, as brancas estão felizes aqui. Né? Olha só a falta que loucura essa posição. Por isso, aqui o Magnus Carlsen mexeu, ativou os instintos mais primitivos do Kryzan, porque agora do nada ele soltou um H4. Ele aqui foi para as loucuras. Carlsen joga um H6. Temos aqui o lance E5, fecha o bispo, D6, quero abrir linhas.
C5, falou, não tô me aguentando, eu vou ter que tomar isso. Eu vou ter que tomar essa torre. O Carlsen fala, ela é toda sua, ela sempre esteve aí. Bispo por torre foi jogado, ele não se aguentou. Ele não se aguentou, cavalo toma, peão toma. As damas se encaram, você fala, não vou trocar a dama, né? Agora acabei de sacrificar uma qualidade. Não, esquece isso, dama por dama. Magnus Carlsen troca mesmo. Rei toma, cavalo por C5 e aqui nesse momento Magnus Carlsen tem um peão a mais e uma qualidade a menos. E o Stockfish, quietinho, não abre a boca, mudo, calado. A partida segue com rei C2, Carlsen segue com cavalo em E7, bispo vem para casa de F4, B6, bispo quer jogar. Torre de H vem para coluna D, bispo pega a longa diagonal, torre D2 prepara para dobrar. Cavalo E4, ataca o cavalo, que é o defensor da casa de D5, ataca a torre, porque o Carlsen quer um cavalo eterno aqui nessa casa, né? Torre E2 foi jogado, ele fala, tira esse cavalo daí. Pelo menos o peão agora, né? Pode expulsar o cavalo se ele vier pra cá. Então o Carlsen coloca o bispo, provavelmente eterno. Pelo menos dá pra jogar talvez um B5 e deixar o bispo eterno. A partida seguiu com torre D2, Carlsen segue com A4, cavalo centraliza em D4, entregando o peão de G2, o Carlsen pega a madeira, coloca no bolso. Passa esse peão pra cá, C4 foi jogado agora pelo Crisian. Temos bispo cheque, o rei vem pra casa de B2 e aqui G5. Carlsen quer abrir linhas, começa a entregar tudo aqui. Você fala assim, pode tomar agora, né? Mas tudo bem, porque vai cair aqui em E5 também e vai ter uma pressão nas casas escuras. Por isso o torre E1 foi jogado, ignorando o G5 do Carlsen, indo pra cima do bispo, interessante. Carlsen joga com o cavalo G6, traz mais um ataque aqui, deixa o bispo mesmo, pode tomar. Torre por E4, cavalo por F4, recupera material. E aqui o cavalo vem para casa de C6, ameaçando alguma coisa parecida com checkmate. Por isso agora, no lance 24, depois de ter aprontado todas as suas, Magnus Carlsen simplesmente faz um roque. Temos peão toma, e agora a torre vem para a sétima horizontal. O Magnus Carlsen continua tendo uma qualidade a menos. Tá enfrentando uma torre extremamente ativa na sétima e o Stockfish mudo, calado. Carlsen segue com rei H7. Temos agora o lance rei A3, notem que o peão está protegido. Tem temas aqui táticos, né? Vamos mostrar aqui, ó. Se torre por peão, o Magnus... Bom, ele pode jogar cavalo D3 aqui, na verdade, né? Não tem tático porque o cavalo está protegendo aqui, né? Poderia ter jogado esse lance, portanto. Mas acho que a ideia do Carlsen é jogar o rei lá para casa de F5 e começar a pressionar o peão central com todas as forças. Creio ser isso a ideia do Carlsen. Não tinha tático. Meus amigos, no entanto, rei A3 foi jogado para cima desse peão, rei G6, de olho na casa aí a gente pensa que é em F5. Cavalo E7 foi jogado, agora o rei não pode mais para lá, vai para H5 de qualquer maneira, quem sabe agora o rei vem para casa de F3. Rei por A4 foi jogado, Carlsen segue com F5, cara, um lance estranho demais, que abre aqui, o bispo tá solto, mas tudo bem, tá atacando a torre nesse momento. Peão toma en passant, bispo toma en passant. E o cavalo volta para casa de C6. E o Carlsen leva o rei. Seguimos com torre E3, evitando a entrada do rei. E agora a torre H8. Vai para cima do peão. Torre por C7 captura o peão. Torre vem para a sétima. Torre G3 com cheque. Rei vem para casa de F5. O que o computador falou aqui? Tinha alguma coisa melhor aqui depois desse lance? Tinha um tal de torre F7 forte aqui. Tudo bem. Aqui já tem 20 segundos o Crisian, ele já não tá mais conseguindo ver muita coisa. Deu cheque, rei F5, cavalo, cheque, bispo toma, torre toma. Cai o peão de F2. O Carlsen continua com a qualidade a menos a partida inteira e o Stockfish só assistindo, dizendo que tá tudo equilibrado. Torre cheque, o rei vem para casa de G6, torre atacada. O cavalo tá protegido pela torre. Seguimos com torre B7 e agora cai o peão de A2 com cheque. O rei vem para B3, torre A6 protege o peão. E agora, como é que faz para segurar aqui o avanço das peças, né? O cavalo vai atacar essa torre, o rei vai chegar, o peão vai subir, mas tem outra torre, nada é tão fácil. Por isso o rei B4 foi jogado, rei F6, rei B5, torre atacada vem para 1, cai o peão de B6 e agora as brancas têm um peão passado. Avançando, disparando uma qualidade a mais, um peão passado, o Stockfish não ousa falar que as brancas estão melhores. Torre cheque, rei vem para C6, torre C1, peão atacado, avança. E5, o Carlsen também tem um peão passado. Seguimos com torre e agora cavalo vem para casa de E6, pressão total no peão. Rei B6, o peão continua protegido, cavalo D4, torre atacada sai.
E4 dispara o peão passado. Torre cheque. Rei se esconde. Torre E3 ataca o peão. Torre cheque. Rei C7. Torre C1 ataca o peão. Torre por E4 vai pra luta. Carlsen captura o peão do C5. Temos aqui rei D6, a torre vem para F5. Torre para casa de G2, o cavalo vem para F3. Torre cheque, o rei vai para H5. Torre em E8, torre cheque. Rei D5, torre cheque, por aí vai, mais um pouquinho. Torre volta para F6. Torre vem para F2, G4, dispara o peão. Aqui nós temos torre cheque e o tempo dos dois está caindo. A posição, segundo os computadores, é equilibrada. Com um bom jogo, o melhor resultado aqui será o empate, mas o tempo está caindo. Torre cheque, o rei se esconde dos cheques. Torre vem para a coluna E. Torre sai, mais um cheque, mais um cheque, mais um cheque. Opa, perigo! E aqui, talvez a melhor coisa seja jogar sacrificar, dar um cheque aqui e ir para o empate. Mas o tempo está caindo, ele está tentando ganhar. Jogou com torre C2, um erro fatal. Fatal, aqui ó, só para mostrar essa linha, né? Torre cheque, o rei vem para casa de H2, isso aqui é empate forçado. Isso aqui você tem que enrolar, dá para perder isso aqui ainda, né? Vai acabar às vezes levando um raio-x, né? Alguma coisa assim, quer ver como é que faz para perder aqui, ó? Vou perder sem querer, ó. Dá para perder ainda, né? Fazer um lance errado e tudo mais. Mas, dramaticamente, torre C2 foi jogada. E agora as pretas estão melhores. Será que o Carlsen vai achar? No ato. Torre E6 com cheque, joga o rei para longe. Cavalo E1 com cheque. Rei cortado. Cai a torre corta um pouquinho mais o rei, só para garantir que esse rei não vai nunca cruzar essa linha. E agora é muito simples, né? Aqui, toma cheque, vem para cá, avança. Vem para cá, toma cheque, vem para cá, avança. E depois fazer a ponte de Lucena. Vamos ver se é isso que vai acontecer aqui. Aqui é exatamente isso, ó. Vai lá, avança. E aqui, bom, também, com o rei tão longe, não precisa nem ser Lucena, né? Aqui simplesmente a vitória é bem direta, né? Rei vem pra cá e o peão avança. E por isso, nessa posição, Crisan abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, não tem jeito. Magnus Carlsen tá atacado. Ele tá usando a abertura do cara que foi banido, do Brandon Jacobson, porque foi acusado de estar trapaceando, fazendo essa abertura e ganhando dos caras. Mas o Magnus Carlsen decidiu mostrar que existe essa possibilidade, pelo menos para ele, sem uso de engine. Porque talvez ele seja a própria engine. E aqui nós temos mais um mestre internacional, 2.939 de rating. Não, o cara tem quase 3.000. Mas ele não passa de um capivara nas mãos de Magnus Carlsen, que tem 3.200 de rating aqui, 300 pontos de rating a mais do que esse gigante de 2.939. A gente brinca, capivara é um gigante, que abre com o peão do rei. Carlsen responde com A5. Não é possível isso. D4, torre A6, meus amigos. E aqui o cara tem 3.000 de rating, cara. Jogar isso daqui contra 3.000 de rating, o cara é realmente... O Magnus Carlsen virou um velho viking entediado. É isso que ele virou. Ele joga qualquer coisa agora e vai ganhar. Bispo toma, cavalo vem para F3, G6. Roque foi jogado, bispo G7, cavalo C3, D6. H3, o cavalo desenvolve E5, já atacando. Carlsen volta o cavalo e aqui a torre vem para a coluna E. Cavalo B6. Falaram para você desenvolver as peças em direção ao centro. Mentiram para você. Magnus Carlsen desenvolve os cavalos no canto. Isso depois de ter sacrificado a torre no lance 2. Dama em E2 foi jogado. Roque coloca o rei em segurança. Bispo G5 termina o desenvolvimento das peças. Puxa, que bacana. As brancas devem estar bem melhores. Segundo o Stockfish, não. Tá um pouco. Uma pastilha. Bispo G5 foi jogado. Magnus Carlsen segue com F6. Eu vou precisar da pastilha mesmo. Peão toma, o bispo sai para casa de F4, bispo D7. E aqui A4. Carlsen segue com o cavalo B4, fica com uma pressão incômoda aqui, tem um duplozinho chegando, a dama tá amarrada na defesa. Quem sabe bispo F5 pode reforçar. B3 foi jogado, o Carlsen joga com bispo C6. Quem jogaria bispo F5, levanta a mão. Eu. Mas tudo bem, é fácil de defender. O Carlsen sabe disso. Ele joga outra coisa aqui, ó. Bispo C6 foi jogado. Seguimos com torre de A na coluna C. Acho que ele jogou isso ao toque, deixa eu ver. Não. Protegeu aí de qualquer maneira. Carlsen segue com dama D7. E aqui o mestre internacional 3.000 de rating fala o quê? Vou trocar as damas.
A gente já sabe o que acontece quando alguém troca as damas contra o Carlsen. O próprio Stockfish sabe disso. Ele falou, trocou a dama contra o Carlsen. Se fosse qualquer outro jogador, tava aqui a vantagem, agora 3 para as brancas. Mas falou, é contra o Carlsen. Nunca troque a dama contra o Carlsen, nem mesmo para ir para um final vencedor, porque você vai perder. Dama toma, torre toma, cavalo de 6 vem para casa de D5, propõe trocas, ataca uma peça soltinha, cavalo toma, bispo toma, torre atacada vem para 7ª horizontal e o Carlsen faz um lance defensivo. Os computadores gostam aqui de tomar o cavalo e seguir com o cavalo D5, dando esse duplo aqui interessante, hein? Tinha uma sequência forte aqui o Carlsen, hein? Essa é bem forte, hein? Vamos fazer aqui, ó. Opa, essa aqui passou pelo Magnus Carlsen. Defende o peão, ataca. E aqui não resta outra oportunidade a não ser tomar aqui, porque se você tentar defender o bispo, tá levando ainda o quê? Eu pensei em F5, mas o computador tem um lance ainda melhor, que é cavalo toma, porque a torre vai ficar presa? Não, joga F5, fica quieto, Stockfish. Joga F5 e a torre não consegue mais defender o bispo. E realmente as pretas têm uma posição muito boa, bem vantajosa. Mas o Magnus Carlsen não viu isso, jogou com torre C8. Ele jogou ao toque, jogou rápido. Seguimos com o lance torre de E1, a volta da torre, o rei vem para o jogo. Cavalo vem para casa de D2, G5, bispo atacado, volta. Cavalo A2, ataca a torre, tá de olho na casa de C3. Torre vem para 1, cavalo volta para B4, ameaçou duplo. E agora, será que ele vai querer o empate? Jogou com torre de A em C1, propôs empate. Porque agora o Carlsen pode jogar aqui, voltar o cavalo, vai ficar fazendo isso daqui e vai empatar. Por isso o Magnus Carlsen não quer empatar, ele acha que ele tá melhor. Mas espera um pouquinho, Magnus Carlsen. Espera um pouquinho. Você tem uma qualidade a menos, não tem nenhum peão a mais, não tem nada. Ah, mas eu sou o Carlsen. H6, eu não quero empatar. Cavalo vem para casa de C4, B6, protege o peão de A. Bispo vem para D2 e o Carlsen fala, você quer tomar meu cavalo e trocar peça? Pode trocar. F5 foi jogado, bispo toma, peão toma, se aproximando de um final com uma qualidade a mais. Que show! Cavalo E3 foi jogado, bispo volta para E6, D5 aperta o bispo sai, G4 furioso. Magnus Carlsen na moral, joga bispo C3, torre atacada. O ponto todo do Magnus Carlsen que a gente vai percebendo é o seguinte, ele começa mal, entrega qualidade, só que dali até o final da partida, até mais 100 lances, 200 se precisar, o Carlsen vai achar os melhores lances. E o adversário talvez não. É isso, é simples quanto isso. Resumir o que está acontecendo em todas essas partidas até agora. O Carlsen continua achando sempre os melhores lances. E já igualou aqui a pontuação. A partida segue com o rei F1. Bispo passa para casa de C8. Ameaçou uma cravada bem incômoda. O peão de C foi paralisado aqui pelo bispo. Talvez o cavalo ainda possa cobrir, mas... complicado. A partida segue, portanto, com G por F5. O Carlsen joga a torre E4. Temos aqui o lance F3, atacando a torre volta para E5. Cavalo vem para G4, propõe trocas. Carlsen fala, não, agora não. Agora me passa esse peão. Tô ameaçando agora o bispo. Rei G2 foi jogado evitando isso. O Carlsen joga um H5, o cavalo atacado vai para casa de E3 e agora já temos um incômodo. Já temos um incômodo aqui na posição, olha. E agora? O mestre internacional segue com o lance rei F2. Parece que ele tá protegendo tudo, mas agora bispo D4. Ops, torre vem para D1, bispo atacado, o bispo fica aqui em C5. E agora? Tá tudo amarrado aqui na defesa. H4 foi jogado, Magnus Carlsen segue com bispo A6, tá ficando estranho. Torre D3 foi jogado, lance desesperado, porque a volta da torre também não ajuda. Aqui G por H4 pode ser jogado. E como é que vai fazer para parar esse peão aqui? Porque alguém daqui vai ter que ir para lá. Ou o rei ou a torre. E aí vai perder a defesa do cavalo. Caraca, e agora? Não é possível que o Magnus Carlsen faça essas coisas? Por isso o cara desesperou, jogou torre D3 e falou, pelo menos eu vou devolver material. E o Carlsen fala, tarde demais. Bispo toma, peão toma e agora acabou. Nessa posição o mestre internacional abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O rei e a torre estão amarradas na defesa desse cavalo cravado. E o peão vai fazer... vai passear. E quem é que for capturar esse peão? Nem quem o rei, nem se a torre, nem quem for capturar não vai conseguir evitar a derrota. Não é isso? Gostaram da frase? Então, meus amigos, que é isso? Que absurdo é esse? O Magnus Carlsen jogando contra os caras de 2.900 de rate, quase 3.000. Uma abertura esdrúxula. E aqui, para finalizar, a Gambito do Rei, quem gosta?
Mestre nacional, norte-americano dos Estados Unidos, 2.560 de rating. É realmente um jogador bastante forte, mas nas mãos de Magnus Carlsen. Não precisa nem dizer o que ele é. Peão do rei foi jogado F4, gambito do rei, peão toma. E aqui, o que você vai jogar? Cavalo F3. Afinal de contas, você não quer que a dama venha para casa de H4. Nada disso, bispo C4. Fala, por favor, faça como antigamente, no século XIX. Dama H4, cheque, rei vem para casa de F1. Não foi o Kasparov que jogou rei E2? Acho que o Kasparov jogou isso contra o Karyakin no São Luís Rapid Blitz, talvez 2020, não lembro. Rei F1 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Empatou, né? Empatou a partida. C6. Temos agora cavalo C3 foi jogado, dama D8. Quer dizer, o Carlsen já não tem mais o roque, entregou um peão. Segue aqui com D4. Vamos ver se o Carlsen é bom do gambito do rei. Cavalo F6 foi jogado. E5 ataca o cavalo. D5, único lance. Contra-atacando. Bispo atacado sai. Cavalo atacado vem para o centro. E aqui o Carlsen fala, devolve o meu peão. Cavalo toma, bispo toma, e aqui G5, segura a rapadura, H4, tenta enfraquecer a defesa do peão. Bispo vem para G7, peão toma, bispo por E5, foi jogado aproveitando a cravada. Mas agora cavalo F3, segue o desenvolvimento, protege o peão central, ataca o bispo. Por enquanto esse peão está protegido e o peão de F4 está atacado, por isso bispo D6, mantendo a defesa. E o Carlsen segue com dama em E2, ameaçando ataques descobertos dos mais perigosos. Por isso, dama em E7. E o que jogar nessa posição? Claro, desenvolver o bispo. Bispo D2, é assim que os manuais nos ensinam. Rasguem todos os manuais. Queimem, porque Magnus Carlsen joga com torre H4. O Stockfish se assusta um pouco, depois ele gosta. Ele fala, é verdade, é bom mesmo. Bispo E6 foi jogado. Carlsen segue com C4. Bispo toma, dama toma. Dama por E4, Carlsen acabou de pendurar um peão, nada disso, tava tudo sob controle, bispo por F4 jogado pelo Carlsen, what? O que faz esse lance além de pendurar mais uma peça? Esse lance abre um ataque poderoso na coluna E. A partida seguiu com B5 indo para o contra-jogo, o Carlsen simplesmente mantém a dama aqui em B3. Dama volta para G6 desesperada, mantendo a defesa do bispo, mas agora o Carlsen traz a última peça para o jogo e essas daqui estão só assistindo. Elas falam, eu também queria jogar. Não podem. Rei F8 foi jogado, bispo toma, dama toma, e agora o cavalo vem para E5 ameaçando mate. Por isso, dama D5 faz a proteção. Preciso comentar esse lance. Ofereceu o que para o Carlsen? Troca de damas? Ninguém aprendeu nada sobre o Carlsen. Dama toma, claro, Magnus Carlsen segue agora com G6, ameaçando aqui em F7, esse peão tá cravado. Não dá pra tomar esse peão, porque se você toma simplesmente cavalo por G6 dá um duplo, e o peão nada pode fazer, porque essa torre vai capturar essa torre, e além de tudo imobilizar essas duas. Por isso, nessa posição F6 foi jogado, mas depois de simplesmente cavalo em F7, meus amigos. O mestre nacional dos Estados Unidos, qual que é o nome dele aqui? Nicolas Ladan. Nicolas Ladan abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. A torre está atacada, só sobrou a casa de G8. Você vai capturar, vai promover. Não dá mais. Uma partida espetacular, uma miniatura do Magnus Carlsen aqui no Gambito do Rei. E é isso, meus amigos. É isso que eu queria mostrar para vocês. Algumas das partidinhas que o Carlsen jogou na sua casa, no conforto da sua casa. Provavelmente de camiseta e cueca, né? Comendo ali um negocinho, um chocolatinho. E fazendo essas maravilhas aqui pra gente poder assistir e curtir. Tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!